Oferecimento: Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoço Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é só na TV Candidez e é na terça-feira. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem é entrevistado, para quem apresenta e para você que está em casa. E pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de abril, estamos fechando esse primeiro quadrimestre de 2026. Hoje é dia 28. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez em uma entrevista aqui conosco, eu recebo o médico Dr. Daniel Carregal. Ele é médico cirurgião vascular. Dr. Daniel, boa noite. Prazer te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todo mundo da TV Candidez. É um prazer estar aqui na Amostra Grátis da Saúde. Vamos lá, estamos à disposição. E em nome aqui da direção da TV Candidez, eu quero já de antemão agradecer aqui a sua presença, que muito vem aqui nos ajudar a contribuir. Você que além do consultório tem o bloco cirúrgico, tem uma coordenação também de hospital, e está aqui hoje nos ajudando a fazer esse programa e para que o público também fique te conhecendo um pouco mais, né? Quem é o Dr. Daniel Carregal, porque no segundo bloco a gente vai falar. O nosso tema de hoje, como a sugestão, é sobre trombose e também aneurisma de aorta. Você pode enviar a sua pergunta, você pode participar com a gente. Dr. Daniel, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, o que é trombose e qual que seria esta causa principal? Olha, a trombose é quando forma-se um coágulo dentro da veia. A gente tem o sistema venoso, que é o sistema que leva o sangue de volta para o coração. Então, quando por algum motivo o sangue coagula, fica grosso, ele fecha a veia e entope essa circulação, causando diversos problemas. O principal fator de risco que mais causa é a imobilidade. É muito tempo parado, grandes cirurgias, viagens longas, então a gente tem que cuidar para isso. Qual que seria uma diferença das tromboses de veias para artérias? Quem não conhece, acha que tudo é uma coisa só. E não é. Você pode explicar para a gente, doutor Daniel? As artérias, elas saem do coração e levam o sangue para o resto do corpo. Então, e as veias trazem o sangue de volta para o coração. Então, quando a gente tem uma trombose numa artéria, geralmente ela está relacionada a uma placa de colesterol ou um problema no coração que forma um trombo e ele vai para a circulação. Quando o trombo fecha uma artéria, o sangue não passa mais. Então, isso causa um infarto de onde o trombo parou para frente. Na veia, ao contrário. Podemos dizer que a trombose na artéria comumente é mais grave. Na veia, o sangue para e não retorna mais ao coração. Mas o prazo para uma complicação maior é maior. Então, a artéria exige mais cuidado. E muita gente fala, todo tema que nós abordamos aqui relacionados à questão da saúde, uma das perguntas chaves e que todo mundo quer saber, né? Isso vale para todas as patologias e para a trombose
que é o nosso primeiro tema que nós estamos abordando aqui agora, nessa primeira parte do programa. Existe como a pessoa, o paciente, prevenir a trombose? Existe. Assim como diversas doenças, a trombose ela pode ser prevenida com atividade física, com cessar tabagismo, parar de fumar, ter uma vida ativa, ter uma alimentação controlada. A hidratação é super importante, a desidratação é um fator de risco para trombose. Então, assim, a gente pode prevenir as causas preveníveis. É lógico que tem causas que são doenças genéticas, doenças hereditárias, que essas a gente tem que acompanhar mais de perto, porque geralmente elas são descobertas no diagnóstico da trombose. Mas a trombose por imobilidade, pós-cirúrgica, a gente consegue prevenir. Muito bem, já estou recebendo aqui algumas perguntas aqui. Já a primeira pergunta, obrigado para você que está nos enviando, a Cleide Matos, ela é do bairro Bom Pastor. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria que o doutor Daniel comentasse se a trombose pode levar a pessoa à morte e de que forma isso pode acontecer. Boa noite, Cleide. Pode. A trombose, ela comumente acontece na perna, que é o lugar mais comum. Quando o trombo fica alojado só na perna, geralmente o óbito é muito raro. O óbito acontece quando o trombo solta da perna e ele vai para o pulmão, causando um negócio que chama embolia pulmonar. Isso é muito grave. Quando a gente pode tratar, exige CTI, mas em alguns casos leva a óbito sim. Tá? E nesse caso, doutor Daniel, quando acontece esse episódio que você citou agora, que começa na perna, não sei se você usou a palavra panturrilha ou não, e vai para o pulmão, tem um tempo para a pessoa procurar um auxílio médico? E que tipo de sintoma que essa pessoa deve estar atenta para procurar ajuda? Tem. O tempo é o mais rápido possível. Se por algum motivo você sente dor na perna, a perna incha, um lado incha mais do que o outro, principalmente a panturrilha, uma dor forte, a gente tem que procurar atendimento, porque o tempo é essencial. O início do tratamento precoce previne a complicação e a progressão da doença. Muito bem. A Letícia, do bairro Vila Romana. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor Daniel comentasse se trombose tem cura. Obrigado pela participação. Doutor Daniel Carregal vai te responder. Olha, tem tratamento. O tratamento, ele promove... O trombo, ele não some. A gente trata ele para ele cicatrizar e a circulação voltar a funcionar. Em alguns casos, a gente pode remover o trombo, tá? Mas são alguns casos excepcionais. A gente consegue tratar. O principal tratamento é anticoagulante, ele tem que ser assistido. O médico tem que orientar e tem que se acompanhar de perto. No caso da questão da parte genética, até que ponto a genética ela vai influenciar no aparecimento da trombose, doutor Daniel? Porque você citou aí a questão da atividade física, que é muito importante, e não ao tabagismo. Mas a genética, ela é um fator que pode ser preocupante para os médicos? Sim, a genética é importante porque a gente tem algumas doenças do sangue, que são as trombofilias. As trombofilias, elas geralmente a gente consegue pensar nela à primeira vista com o diagnóstico de trombose. Então, se a pessoa tem na história família de trombose, repetitivamente tem uma trombose não provocada, que a gente não consegue descobrir de onde que veio essa trombose, a gente tem o médico hematologista, que é o médico do sangue, que faz o rastreio dessas doenças genéticas. E existem várias, que são as trombofilias. Então, a trombofilia exige um tratamento minucioso e acompanhamento de perto. A gente faz o acompanhamento em conjunto, é o cirurgião vascular e o hematologista, para poder prevenir que novos episódios aconteçam, porque pode acontecer uma vez, duas, três, então é importante. Legal. Antes de fechar esse bloco, eu gostaria que você comentasse para a gente, você falou agora uma questão, principalmente dos sintomas, as pessoas estão pedindo para você reforçar sobre a questão dos sintomas e a partir de que idade, pergunta aqui um telespectador que não quis se identificar, a partir de que idade a trombose ela pode ser mais prevalente, usou esse termo aqui o telespectador? A trombose é mais prevalente acima de 40 anos, ela aumenta a prevalência com o passar da idade, então ela começa a aumentar com 40, é maior em 60 e por aí vai. Como ela está muito relacionada à imobilidade, falta de atividade, estase, a gente tem esses sintomas comuns. Então, quando o sangue coagula, a panturrilha dói, a perna incha geralmente só de um lado, o paciente tem dificuldade de andar. Então, isso tudo leva o paciente ao pronto-socorro para avaliação clínica. Entendeu? Legal, deixa eu abrir aqui mais uma pergunta. A Maria Alice, ela está pedindo para você comentar sobre as pessoas que quando viajam, fazem uma viagem longa de avião, o que a pessoa deve ter de precaução para evitar uma trombose e se todo mundo que viaja de avião por mais de 8 horas pode ter esse problema? Pode.
Isso é até engraçado porque chama síndrome da classe econômica. É a gente ficar numa posição com as pernas dobradas para baixo por muito tempo. Então, o que a gente faz para evitar? O principal é andar durante a viagem, se possível colocar o despertador no relógio, andar um pouquinho no corredor do avião. Isso deve ser de quanto em quanto tempo numa viagem? 2 em 2 horas, mais ou menos. Tá? Hidratação é fundamental. Na viagem de avião, a gente já tem estudado que ocorre uma desidratação. Então, a desidratação, o sangue fica mais grosso, vamos dizer assim, e a pessoa tem um risco maior de ter a trombose. Tá? Alguns pacientes de alto risco, obesidade, os pacientes que já têm história familiar, têm doenças genéticas, têm que consultar com o médico antes de viajar, porque esses pacientes têm o benefício de uso da meia de compressão. Os pacientes colocam a meia para poder viajar, alguns deles têm que usar anticoagulante, que é o remédio antes de viajar, para poder ter uma viagem segura. Então, é o principal. Agora, doutor Daniel, existem pessoas que fazem esse tipo de viagem de maneira muito costumeira, até por uma questão não só do turismo, mas uma questão de trabalho, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa, e que às vezes nem segue esse protocolo de caminhar de vez em quando dentro do avião. E às vezes não tem absolutamente nada. Sim. Isso pode também acontecer? Pode. A viagem longa é um fator de risco, não quer dizer que todo mundo vai ter. O fator de risco é quando a gente fica mais exposto a um risco de ter uma doença. Então, a pessoa pode viajar 100 vezes e nunca ter nada. E também pode viajar primeiro e ter. É um fator de risco, não tem como a gente prever. Legal. A gente está recebendo hoje com muito prazer a presença do médico cirurgião vascular, Dr. Daniel Carregal. Nós estamos falando sobre a questão da trombose nesta primeira parte do programa Amostra Grátis da Saúde. A direção está me avisando aqui que eu vou ter que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Deixa eu falar aqui da Ultra Imagem. A Ultra Imagem está localizada aqui em Divinópolis em 2 endereços. Onde tudo começou, que fica ali na Coronel João Notini 126. E já há um bom tempo, desde 2023, está também na sua nova e moderna instalações. Aqui na Getúlio Vargas 808, no segundo andar, hein? É importante você obter essa informação do segundo andar. Dr. Marcelo Dolabella, doutora Camila Mourão estão lá de portas abertas para te receber. Casal simpaticíssimo da radiologia de nossa cidade. Meu abraço ao Dr. Marcelo Dolabella, que já esteve conosco numa entrevista. Outra imagem aqui em Divinópolis. Obrigado aí ao Túlio e a toda a equipe. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. São profissionais que passaram e que agregaram com algum tipo de informação e que você pode acompanhar pelo YouTube, como é o caso do Túlio Lara. Túlio Lara é hipnoterapeuta. Esteve conosco numa entrevista pontual, destacando sobre a questão do poder da mente e várias outras questões. Na semana passada eu recebi aqui Jander Castro, médico pneumologista.
trouxe informações importantes sobre os testes respiratórios. Outra entrevista que também agregou. Outra entrevista que a gente chama aqui de destaque é com o médico Fábio Batistuta. Dr. Fábio Batistuta, ele destacou sobre a questão do neonatal e essa atenção que o médico, que os pais devem ter, principalmente quando é uma gravidez de risco. E com o Dr. Álvaro Vaz, ele é médico oftalmologista, esteve também conosco. Dr. Álvaro Vaz trouxe aqui detalhes, informações importantes sobre a saúde dos olhos. Na próxima terça-feira eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez o naturopata Ramon de Assis. O Túlio coloca agora para a gente a chamada. Samuel do Vale, boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde pela TV Candidez. Estou passando aqui hoje para convidar todo mundo para participar e assistir o programa da terça-feira que vem, às 9 da noite, ao vivo. Pois é, nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre controlar as doenças ou promover saúde. E por que eu chamo a atenção disso? Porque hoje nós temos visto, né, uma sociedade, tanto os profissionais da área de saúde, como também a sociedade, cuidando do controle das doenças. Controla a hipertensão, controla a diabetes, controla tal ou qual doença, mas nós não promovemos saúde. E nós, da naturopatia, que a proposta, né, dessa ciência naturista é a promoção da saúde, nós entendemos que quando nós proporcionamos saúde a um organismo, não tem espaço para doença. E, consequentemente, a gente não vai ficar tão dependente de medicamentos químicos, de um controle que é o que a sociedade faz hoje. É uma discussão interessante, acho que vale a pena todo mundo participar, todo mundo assistir, porque isso pode mudar significativamente a saúde sua e da sua família. Não perca, terça-feira que vem, a partir das 9 da noite, ao vivo. Um grande abraço. Um abraço para o Ramon de Assis. Então, portanto, na próxima terça-feira vai ser a primeira terça-feira de maio. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, ao vivo nesta terça-feira. É a última terça-feira de abril. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para um casal simpaticíssimo, o Renato Felipe e também a Bruna, lá da Galeria do Sabor, da Rua do Cobre 197, no bairro Niterói. O restaurante que foi inaugurado recentemente, que eu estive lá. Eles acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde. Quero mandar um abraço para esse casal simpaticíssimo. Estou de volta aqui agora com o doutor Daniel Carregal, que é de uma família aqui da Divinópolis, também Itaúna, se não me engano, não é isso? Muito importante. Doutor Daniel, ele é de Divinópolis, saiu, foi buscar a sua graduação, a sua especialização fora. Nós estávamos aqui conversando, né, porque ele passou um bom tempo em São Paulo. E eu gosto muito de ir a São Paulo para alguns tipos de eventos e, culturalmente falando, é uma cidade riquíssima, né? Fantástico. Claro que eu falo na visão de um turista que vai... Agora, para quem mora também pode ter essa visão, mas é uma visão um pouco mais diferente. Daniel, como é que é a sua história de vida? Onde que nasceu o Daniel Carregal lá atrás? Você estudou aonde aqui em Divinópolis? E como é que foi sua busca aí para a graduação da medicina? Eu nasci aqui, minha mãe é de Itaúna e meu pai é daqui. Nasci no São Judas, há 35 anos atrás, então morei aqui até os 15 anos. Estudei no Arco-Íris, no Instituto, saí daqui para ir para Belo Horizonte, estudei, fiz o pré-vestibular lá, passei na faculdade em Barbacena, fiz a faculdade de medicina em Barbacena, depois eu fiz a residência de cirurgia geral no Evangélico, em BH, fui fazer a residência de cirurgia vascular no SUS, no Regional de Betim. Acabando a residência do Regional de Betim, eu fui fazer no Albert Einstein, em São Paulo, a parte da endovascular. E fiz o Doppler vascular também em São Paulo. Então, é muito tempo. Foram 6 anos de faculdade, 6 anos de formação depois da faculdade e voltei para cá. Que legal. Quando você fala que você estudou no Arco-Íris, Arco-Íris já era ali na Rua Espírito Santo? Eu peguei o primeiro e depois na Espírito Santo. Que legal, que bacana. E desde sempre você já tinha essa ideia de ser médico? Eu estou te fazendo essa pergunta porque, para quem não conhece, o Daniel Carregal, que está aqui, ele é filho do Dr. Rodrigo Carregal, um experiente profissional da odontologia de nossa cidade, irmão também do Matheus, que é também da odontologia. E você foi para um outro caminho, diferente do seu pai e do seu irmão. O Matheus, ele é mais novo do que você? Mais novo. Mais novo. E
Como é que foi essa busca pela questão da medicina? Talvez o seu pai estivesse esperando que você fosse ali para o lado da odontologia, ou eu estou errado? Não sei. Eu acho que quando eu mudei para Belo Horizonte, eu morei com meu tio Fred e minha tia Cláudia. Os dois são médicos. Então, eu acho que isso ajudou muito também. Teve uma influência ali? Teve uma influência. Influência grande, eu digo. Então, e depois que eu comecei a conhecer, conviver com eles e ter um pouco mais de contato com a profissão, eu fiquei encantado e resolvi fazer isso mesmo. E quando você fala que você foi morar com seus tios em Belo Horizonte, você foi com essa determinação para fazer cursinho também, para se especializar mais no estudo? Não, isso é interessante. Eu fui como atleta. Eu fui jogar tênis. Olha só. Então, eu mudei para jogar tênis. Então, eu estudei, fiz o primeiro ano e enquanto isso eu jogava tênis. Você pensou em ser um profissional? Sim, eu estava no caminho. Olha, eu não sabia dessa história. Cheguei aí para os Estados Unidos, tentar bolsa na universidade, só que eu já tinha decidido que eu ia fazer medicina. Então, lá na faculdade, eles dão bolsa, são 10 anos, o curso é direto, é diferente daqui. Eles dão bolsa para 6 anos e os outros 4 a família tem que arcar. E eu fui, vi como é que era, tive a experiência e não gostei. Aí eu voltei, fiz o cursinho em Belo Horizonte e passei na faculdade aqui. Tá, e quando você fala que você ficou aí muito envergado para a questão do tênis, você tinha que idade aproximadamente? Eu comecei com 12 e fui para Belo Horizonte com 15. Tá, em Belo Horizonte você chegou a atuar como tenista em algum clube? Sim, eu jogava pelo PIC. Que é o Pampulha Yacht Clube, que fica ali bem na orla ali da Lagoa da Pampulha. Isso. Não é isso? Exatamente. Se não me engano ali, deixa eu ver se eu estou bom de memória, bem perto ali de um hotel chamado San Diego ali. Aí você me perdoa. Bem perto ali do Mineirão ali, na exatamente. região da Pampulha. Que legal, que bacana. E depois de tanto tempo assim, já caminhando, você esteve em São Paulo buscando a sua residência, você sente que está no caminho certo. E a cirurgia vascular, ela entrou logo depois que você estava na faculdade também, ou foi logo depois? Não, a vascular, na faculdade a gente não tem tanto contato com as subespecialidades cirúrgicas. Cirurgia vascular, oftalmo, então a gente acaba tendo esse contato na residência. Então eu tive contato na residência de cirurgia geral. Na residência de cirurgia geral eu vi que era o que eu queria, eu gostei, achei super interessante, principalmente a cirurgia arterial, e decidi fazer isso. Doutor Daniel, você acha no seu entendimento que, assim como nas outras cirurgias, e eu percebo que cada vez que a gente traz aqui um profissional, uma evolução muito grande, a cirurgia vascular também, ela se atualiza a cada ano, a cada 2 anos, trazendo mais conforto, não só para quem vai operar, mas para o paciente também? Nossa, com certeza. Você tem como traçar, e quando você começou e agora, por exemplo, já houve um avanço? Muito, muda muito. A gente tem na cirurgia vascular a cirurgia convencional, que é a cirurgia de corte, que todo mundo conhece. A gente tem a cirurgia endovascular, que é o cateterismo, a gente faz os procedimentos todos por furinho na virilha ou no braço. E cada vez mais o material está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, a gente está conseguindo fazer quase todas as cirurgias hoje por endovascular. Não quer dizer que seja melhor, a gente ainda precisa evoluir mais, mas é uma evolução impressionante, assim, em termos de material, tecnologia. Que legal. Bom, voltando aqui ao nosso tema, olá Samuel, boa noite. Meu marido, o Elídio, sofreu uma trombose há poucos meses, fez uma cirurgia vascular com o Dr. Daniel, excelente médico, muito competente, parabéns a ele. Ficamos muito gratos pela dedicação do Dr. Daniel. Ela não fez pergunta, está só mandando aqui um alô para você, que é a Rosane, está mandando aqui um abraço. Um abraço, Rosane, um abraço. Eu acho que isso é muito legal, né? Muito Sim, interessante. É muito gratificante. É muito gratificante, legal, bacana. Vamos aqui a mais uma pergunta do telespectador que está aqui acompanhando a gente. Muita gente preocupada se a trombose pode, de fato, levar a óbito. E, por exemplo, de cada 10 pessoas que apresentam trombose, quantas têm uma expectativa de óbito? Não sei se é um cálculo difícil também esse, né, doutor Daniel? Não, a trombose em si, a trombose da perna, do braço, raramente leva a óbito. A trombose, ela traz complicações. As complicações da trombose, a principal é a embolia pulmonar. A embolia pulmonar leva ao óbito. Então, assim, numa taxa alta, tá? Hoje, com os tratamentos precoces, com a intervenção precoce, a taxa de óbito é menos de 10%. Então, não é, mas 10% é muito, tá? 1 em cada 10. Mas não quer dizer que todas as tromboses vão evoluir para a embolia pulmonar, principalmente se o diagnóstico for feito, se for feito a tempo, começar o tratamento. Então, isso é fundamental. O Camilo está pedindo aqui para você reforçar quais são os primeiros sintomas para a pessoa ficar bem atenta e se tem como fazer algum tipo de exame para detectar possível
trombose no futuro? Obrigado, Camilo, pela sua mensagem. O principal sintoma é dor na perna, principalmente na panturrilha, que é o mais comum. A perna vai inchar, uma perna vai ficar maior do que a outra, a perna pode ficar vermelha, dificuldade de andar. Então, é uma dor aguda, que leva a pessoa ao pronto-socorro. No pronto-socorro vai ser feito o diagnóstico. A gente tem hoje exame de sangue, que chama dedímero, que é o principal. A gente confia nele quando ele vem negativo. Se ele está negativo, quer dizer que não é trombose mesmo. Se ele vem positivo, exige a gente continuar investigando se é realmente trombose. Depois a gente tem o Doppler, que é o exame de ultrassom, que é um exame não invasivo, a gente faz com ultrassom e a gente avalia se tem trombo dentro da veia ou não, que dá o diagnóstico definitivo, é o padrão ouro. Então a gente tem esses dois hoje. Doutor Daniel, a pessoa foi diagnosticada com trombose. Ela vai ter que tomar um cuidado para o resto da vida e tratar aquela trombose? Trombose tem cura? Como é que fica esse caso do primeiro aparecimento? Olha, depois do diagnóstico, a gente faz tratamento com anticoagulante. Os primeiros 3, 6 meses são fundamentais. O tratamento, ele depende de onde a trombose aconteceu. Se é uma trombose pequena, se é uma trombose extensa, isso determina o tempo de tratamento. Se vai ser 3 meses, se vai ser 6 meses, qual o remédio que a gente vai usar, qual o anticoagulante, se o paciente tem uma doença genética ou não, isso tudo influencia. Ela tem tratamento. Raramente a gente vai tirar o trombo da veia do paciente, a não ser que ele seja muito grave, então a gente tem critérios clínicos para isso. A gente trata para o trombo cicatrizar e a circulação voltar ao normal dentro da veia, tá? Para o sangue voltar a fluir. Então vamos dizer que ela não tem cura, ela tem tratamento. Tá? É um controle para o resto da vida. Tá? Esse controle vai depender do tamanho da trombose e da extensão que ela cometeu. Quanto mais grave, mais rigoroso o controle. Tá? Então, se não necessariamente vai tomar remédio o resto da vida, mas tem que mudar hábito de vida, tem que melhorar a alimentação, tem que fazer hidratação. Tá? Então, isso é o resto da vida. Quando você fala da hidratação, é o consumo de água durante o dia. E nesse caso, tem uma quantidade recomendável? O padrão. A média padrão é de 1.500 a 2.000 ml. Então, 2 litros dia. Sim. Ok. Muito bem. Eu estou também avisando aqui que nós vamos ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nessa terça-feira a gente está com esse tema da trombose. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre um pouco do aneurisma de aorta. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo nesta terça-feira e além de saúde, o programa Mostra Grátis à Saúde traz informações importantes também sobre esse atual momento, que é a questão do imposto de renda. Nós conversamos com a Cristina Bresolini e o nosso bate-papo com ela sobre o imposto de renda foi esse. Eu converso com Cristina Bresolini, ela que é contadora. Cristina, TV Candidez, boa noite, prazer conversar com você. Qual que é o primeiro passo antes de começar uma declaração de imposto de renda? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal da TV Candidez. Primeiro passo seria a questão da organização. Separar toda a documentação,
os informes de rendimentos das empresas, dos bancos, os comprovantes das despesas de médico, educação, recibos, e se tiver tido alguma alteração em questão de bens, também a gente precisa da documentação. Primeiro passo seria essa questão, para não ter perigo de haver erros, né, e cair na malha fina. Falando em malha fina, o que mais leva o contribuinte a cair na malha fina? São erros muito simples, que o principal deles é omitir rendimentos, que principalmente de dependentes, acontece bastante. E também informar valores diferentes também das fontes pagadoras, costuma também cair na malha, e as despesas médicas sem comprovação de documentos. Também são os principais motivos para uma malha fina. E muita gente pergunta, fazer uma declaração simplificada ou completa? Bom, isso aí depende muito da pessoa física, porque a simplificada, ela já dá um desconto padrão. Agora, para aquelas pessoas que têm dependentes, que têm muitas despesas, né, relacionadas a médico, dentistas, têm dependentes que estudam em escola particular, geralmente nesses casos é interessante fazer no modelo completo. E com relação à questão da declaração simplificada feita um ano, todos os anos serão dessa forma também? Não, isso aí é um mito. Tem pessoas que acham que, pelo simples fato desse ano você fazer a declaração num modelo determinado, o simplificado ou completo, que no ano seguinte ele deverá optar pelo mesmo modelo. Não, esse ano ele pode fazer num e no próximo ano fazer em outro. Isso aí não tem problema algum. Então a pessoa pode mudar completamente sem nenhum problema? Sem nenhum problema. Quais as despesas podem ser deduzidas nessa declaração de imposto de renda? O principal deles são despesas médicas, né? E também tem a questão de educação, né? Seria questão de pagamento de... Seriam, né? Principais seriam despesas médicas, despesas com educação também, questão de dependentes, fazer os lançamentos dos dependentes, previdência privada também, dá uma ótima dedução, e a questão de pensão alimentícia judicial, quando a pessoa paga a pensão também tem a opção de fazer essa dedução na declaração. Cristina, quais são as penalidades para quem não fizer a declaração? Penalidade principal seria CPF irregular, e na hora que a pessoa vai regularizar, tem que pagar uma multa de R$ 165,74. Isso aí pode afetar em vários aspectos. Na questão de passaporte, isso aí vai atrapalhar a pessoa, problemas com crédito, financiamento bancário, tudo que for relacionado a banco também pode travar, se não entregar. Cristina, vamos falar para a gente agora sobre a questão da senha Gov. É obrigatório para uma declaração de imposto de renda possuir a senha Gov? Não, não é obrigatório. Porém, cabe a gente salientar que a forma mais segura de fazer uma declaração hoje seria puxar as informações que constam na Receita Federal da pré-preenchida, porque isso aí vai evitar erros na declaração, certo? E facilita também o profissional, a pessoa fazer o preenchimento da declaração. Lembrando que, mesmo puxando a documentação pela pré-preenchida, nós precisamos da documentação física para confirmar todas as informações, que pode ocorrer de haver algum erro lá na fonte pagadora e a gente ter que ir atrás da fonte pagadora para fazer esses ajustes desses erros. Cristina, e para a gente finalizar, qual que seria a dica de uma contadora experiente como você para quem está vivendo esse momento até o final de maio, que vai ser, se não me engano, até o dia 29? Isso. Principal dica de ouro, não deixe para a última hora, porque tudo que a gente faz com mais calma, com a documentação em mãos, fica mais fácil, né? Nada na correria funciona, né? Aí o ideal seria, não deixe para a última hora e sempre guarde os documentos das declarações por 5 anos, porque a Receita Federal pode fiscalizar 5 anos para trás.
Um abraço aí para a Cristina Bresolini, parabéns aí pelo seu trabalho. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, recebendo hoje com muito prazer a presença do médico cirurgião vascular, ele que é de Divinópolis, doutor Daniel Carregal, que é filho do doutor Rodrigo Carregal, que é um dos grandes profissionais da odontologia. Quem está mandando aqui um abraço para você também é o Iraci da Stile Porsche. O Iraci, grande abraço para você, um dos grandes empresários aqui do ramo da confecção aqui da Divinópolis. Se não me engano, a Stile Porsche tem mais de 45 anos aqui. Ele está dizendo que lembra quando você nasceu, que pegou você pequenininho. Está te dando aqui os parabéns, viu, pela sua, abraço, pela sua atuação aqui em Divinópolis como médico. Doutor Daniel, boa noite, Samuel. Parabéns por esse programa que sempre agrega a nossa vida. Eu sou Tereza. Retirei essa fena toda da perna direita e da esquerda a metade, em 2023. De um ano para cá, venho sentindo muita dor na perna, que retirei só metade dessa fena. A dor é do joelho para baixo. O que pode ser isso? Obrigado e parabéns pelo programa. Ô, Tereza, obrigado pela sua mensagem. A pergunta pode parecer que está um pouco fora do nosso tema de hoje, mas o doutor Daniel vai tentar aí te ajudar um pouco. Olha, Tereza, eu posso te falar que trombose é extremamente improvável que seja. Assim, depois da cirurgia de varizes, de safenas, a gente tem que ter alguns certos cuidados, fazer o controle, acompanhamento médico. Então, quando a gente volta a ter dor na perna, quando o paciente volta a ter dor na perna, é importante reavaliação, provavelmente um novo Doppler, para ver se não tem problema nessa veia que ficou, que possa estar causando essa dor que a senhora está sentindo. Então, eu sugiro a senhora fazer uma nova avaliação, para ver o que pode estar causando. Olá, Samuel, boa noite. A trombose venosa profunda pode apresentar dor nas duas panturrilhas ao mesmo tempo? Obrigado pela sua mensagem. Você que não quis se identificar, doutor Daniel Carregal vai te responder. Olha, pode, é extremamente improvável. Trombose bilateral tem alguma causa maior acontecendo. Então, assim, via de regra não. Via de regra é uma perna, via de regra é unilateral. Então, assim, é muito raro, muito raro. Olá, Samuel, boa noite. Eu sou o Reni, estou acompanhando aqui o Amostra Grátis da Saúde e gostaria de saber qual o risco do rompimento da aneurisma de aorta e o que faz ele romper. A pessoa que fuma tem... romper a pessoa que tem e fuma demais. Eu não gostaria aqui de me identificar o bairro. Você quer responder a pessoa aqui? Vou tentar formular de novo aqui, talvez não tenha ficado muito claro. Qual o risco do rompimento do aneurisma de aorta e o que faz ele romper? E ele está dizendo que fuma demais. Olha, o cigarro tem relação direta, é um fator de risco. O aneurisma, a gente estratifica ele em riscos por tamanho. Então, a partir do diagnóstico, quando a aorta, que é uma artéria principal do nosso corpo, ela tem o diagnóstico do aneurisma, a dilatação, a gente começa a estratificar tamanho. Então, acima de 3, acima de 4, 4,5, 5... Acima de 5,5 tem indicação de cirurgia e acima de 5,5, 6,5, 7, o risco vai só aumentando. O risco de romper, tá? Que é a principal catástrofe. Quando ele rompe, é extremamente improvável a gente conseguir fazer alguma coisa. Inclusive, se o paciente estiver dentro do hospital, internado, já é difícil de resolver. Então, assim, o cigarro tem muita relação. Quando ele rompe, é relação com o tamanho. Então, se você já tem um diagnóstico, é importante acompanhar, tá? Tem alguns critérios, dor abdominal, se solta algum trombo que vai para a perna, que são critérios de gravidade, que a gente antecipa a cirurgia, independente do tamanho, tá? Mas é importante. Atividade física nessa questão também é uma forma de prevenir a questão do aneurisma? Atividade física, em geral, previne quase todas as doenças. Então, assim, o aneurisma ele tem um componente genético na formação, que é uma destruição de uma parte da parede do vaso. Então, na família, se tem o histórico, é importante avaliar. Pai, mãe, tem sequências na família. O cigarro é um fator de risco muito forte, sedentarismo, tá? Então, assim, o cigarro principal. Na trombose, você também citou a questão do fumo, correto? E a questão da falta de atividade física. Na sua pesquisa no consultório, quando você está ali fazendo sua anamnese, entrevistando o seu paciente, você, evidentemente, ouve esse relato, que está muito associado à questão do fumo e à questão da falta de atividade física também, desse sedentarismo. Isso está muito associado. Está muito associado. Inclusive, a última pergunta que a gente teve de cirurgia pós-safena, às vezes alguns pacientes operam, não mudam o estilo de vida, não começam a fazer atividade física, não mudam hábitos e volta muito precoce o problema. Então, assim, não só no consultório, os estudos mostram isso, que são fatores de risco associados. Ô, doutor Daniel, sobre a questão do aneurisma, a gente está entrando nele agora um pouco. A pessoa
pode ter também uma vida de atividade física, não fumar e ter o aneurisma de aorta, até por uma questão genética. A prevenção nesse caso tem como ser feita? Tem a prevenção, no caso, nesse caso aí é o acompanhamento. Então, se o paciente, atletas podem ter. O Einstein morreu de aneurisma, o aneurisma dele rompeu e ele foi a óbito. Então, assim, se a gente já sabe, já tem o diagnóstico geralmente ele é feito pelo clínico, no ultrassom de abdômen geral, numa investigação clínica de rotina. No abdômen total, por exemplo, no ultrassom... Isso, um radiologista consegue ver se já tem uma certa alteração. Uhum. E a partir desse ponto a gente faz a prevenção assistida. A gente começa a acompanhar o paciente, o cardiologista, o clínico começa a acompanhar o paciente e a gente vai estratificando pelos tamanhos que eles vão apresentando. Então, existe o tratamento, a gente tem remédio que ajuda a limitar o crescimento, mas a gente não tem como reduzir, tá? E pode ser atleta, infelizmente. Olá, Samuel, sou a Ana Maria. Boa noite a você, boa noite ao doutor Daniel. Moro aqui no bairro Niterói. Minha irmã tem o aneurisma no abdômen, fica sempre estufada. Pode ser por causa desse aneurisma, esse estufamento? Obrigado, Ana Maria. Está dizendo aqui que ela fuma muito. Pode. O aneurisma, ele causa um abaulamento na parede do abdômen, pulsátil. A pessoa põe a mão na barriga e ela sente que está pulsando. Podem ter outras coisas associadas, desconforto gástrico, dor na boca do estômago. Então, assim, é importante a avaliação clínica, que já fala muita coisa para a gente. A Cleusa está pedindo para você confirmar se tem algum tipo de exame que pode confirmar a doença do aneurisma de aorta. Tem. O principal exame, o básico, é o ultrassom de abdômen geral, igual a gente estava falando, que o radiologista faz. Depois do diagnóstico feito, a gente faz o acompanhamento no consultório com o Doppler vascular, que é o ultrassom, igual a gente faz o ultrassom das pernas, a gente faz o ultrassom da barriga, para acompanhar o tamanho, se ele tem trombo, se ele está trazendo algum tipo de problema ou complicação maior. Quando você fala da questão do ultrassom do abdômen, agora eu estou tentando me lembrar aqui, porque eu, como tive cálculo renal, então, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, eu faço lá com o Paulo Eduardo, que é o seu colega médico. Já fiz com outros profissionais também, muito no passado, e está lá o resultado de tudo, né? Bexiga está medindo tanto, próstata, e parece que tem lá uma descrição também da veia de aorta, né? A medição dela, do calibre, né? Qual é um calibre normal? Ou seria demais 2. Eu te perguntar isso aqui agora? Não, é 2. O esperado médio da população é de 1,8 a 2, 2,2. Tá. Mais então, do que centímetros. Isso? O aneurisma é maior que 3. Tá, então, por exemplo, acima, o que seria preocupante, então, numa medição da... Acima de 5. Acima de 5. 3 já é preocupante também ou não? A gente faz o diagnóstico. Então, 3 faz o diagnóstico. E a gente passa a acompanhar. Entendeu? Então, acima de 5 entra em critérios cirúrgicos. De 4 a gente tem que acompanhar de 6 em 6 meses. Porque se ele crescer 1 centímetro em 6 meses, já é um critério de cirurgia. Entendeu? A gente tem que operar, porque o crescimento rápido, a expansão rápida dele, mostra pra gente que ele tem um risco de ruptura precoce. Nesse caso tem que ter um acompanhamento e tem que ter um exame quase de 6 em 6 meses, dependendo de 1 em 1 ano, dependendo do tamanho, sim. Ok, vamos aqui mais uma pergunta. O telespectador está mandando o áudio aqui, não tem como a gente ouvir esse áudio, né? Então, se puder mandar aqui a sua pergunta em texto, vai ficar bem mais fácil. Tânia Silva, do bairro Bom Pastor, o fator genético pode ser um peso no aparecimento da trombose? Nós já falamos pouco sobre isso, viu, Tânia? Mas o doutor Daniel Carregal vai te responder. Tânia, pode sim. A trombose tem algumas doenças, tem alguns fatores de risco genéticos, que são as doenças genéticas, né? As trombofilias. A gente faz o acompanhamento das trombofilias. Quem faz o manejo, geralmente, é o médico hematologista, que é o médico do sangue. A gente acompanha em conjunto com tratamento cirúrgico, se precisar, o exame de Doppler, tá? Mas tem um fator importante. A partir do momento que a gente diagnostica, muda o tratamento, inclusive. A Helena está pedindo para você comentar o que há de novidade sobre o tratamento do aneurisma de aorta, principalmente na questão da cirurgia. Ela também pode ser feita com videolaparoscopia? Obrigado pela sua mensagem, Helena. Doutor Daniel Carregal vai te responder. Tudo bem, Helena. Olha, talvez seja a cirurgia que mais tem avanço tecnológico na cirurgia vascular. A gente antigamente tinha que fazer uma abertura total na barriga para poder tratar. Hoje a gente faz a cirurgia completamente por 2 furinhos na virilha. Então, a tecnologia tem demais. A gente consegue fazer a cirurgia da barriga inteira, de todo o aneurisma. A gente não faz por vídeo, tentaram até fazer, mas não é interessante por videolaparoscopia. A gente faz por técnica endovascular na hemodinâmica. A gente consegue filmar todo o interior do paciente com contraste e a gente faz enquanto a gente vê o raio-x ao vivo.
é bem interessante. A Edilene Souza do Centro, ela está dizendo que ela tem artrite reumatoide, está muito preocupada se ela pode ter trombose diante dessa patologia que ela apresenta. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, então ela comete basicamente o corpo inteiro, em maior ou menor grau. Quando ela está descontrolada, aumenta o risco. Então, ela é um fator de risco, não quer dizer que a senhora vai ter, mas então a senhora tem que se preocupar e tomar os cuidados que a gente já conversou, hidratação, atividade física, principalmente acompanhar com o reumatologista a doença reumatológica, que é o principal. Bacana. Olha só, a direção está me pedindo aqui que nós vamos ter que chamar o nosso último e breve intervalo. No próximo bloco a gente vai voltar com mais algumas perguntas para o médico cirurgião vascular Daniel Carregal. E é claro que nós vamos fazer também as nossas despedidas. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem. A Ultra Imagem aqui em Divinópolis está muito bem localizada com a sua nova e moderna sede, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 808, no segundo andar. Dois profissionais estão lá de braços abertos para te receber, Dr. Marcelo Dolabella e doutora Camila Mourão. A Ultra Imagem também começou ali na Coronel João Notini 126. É uma equipe preparada para te receber com muito acolhimento. Obrigado aí ao Túlio e a toda a equipe. Entrevistas que você pode acompanhar aqui, nós tivemos com o médico pneumologista Jander Castro. Foi uma entrevista pontual onde ele destacou a questão dos testes respiratórios. Tivemos também uma outra entrevista com a psicóloga Rafaela Prado. Rafaela Prado trouxe aqui toda a sua qualidade na questão dos relacionamentos e de que forma a psicologia pode ajudar as pessoas. Tivemos com o Dr. Sérgio Mourão, cirurgião plástico, numa outra entrevista que foi bem agradável. Cícero Gonzaga, médico oncologista. Ele é da oncologia, esteve conosco também numa entrevista interessantíssima durante esse mês. Obrigado aí a toda a equipe. E para finalizar, a doutora Marcela Brasil está aí organizando a sua corrida, que vai ser no dia 5 de julho. A nossa equipe coloca a chamada dela agora para a gente. Julho, às 8 horas da manhã, vai ser a largada da Brasil em Ação Running, uma corrida 100% beneficente que está sendo promovida por mim, doutora Marcela Brasil, e por um time extenso de patrocinadores e apoiadores. Eu espero vocês para cuidar da saúde, do bem-estar e participar conosco. Vão ter corridas de 5 e 10 quilômetros, além de caminhada e uma corrida kids. Além de ser um domingo muito especial, onde vamos ter food trucks, shows ao vivo e muitas ativações para vocês passarem um lindo domingo em família. Espero todo mundo, as inscrições já estão abertas.
Muito bem, um abraço aí para a doutora Marcela Brasil. 5 de julho vai ser o primeiro domingo do mês, vai ser aqui no bairro Liberdade, aqui em Divinópolis. Parabéns para ela, para o seu marido e para toda a equipe. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, com o médico que pela primeira vez está falando hoje conosco, Daniel Carregal. O telespectador agora há pouco perguntava aqui o seu contato. No final do programa, o Túlio vai colocar. Você está atendendo aqui na rua São Paulo 335, esse aqui é o Prêmio Tower. Isso. Terceiro andar. Terceiro andar na sala 302. O 3512-7298 é tanto para falar quanto também para o WhatsApp. Um abraço para a Santuza, que é a sua secretária, né? Então, muito Ótimo. bem atende. E essa volta sua para Divinópolis, você conseguiu encontrar um ambiente não só familiar, mas um ambiente também profissional? Você atua hoje em 2 estabelecimentos? Hoje eu atuo no São Judas e no Santa Lúcia. Legal. Então, a equipe é ótima, tanto dos 2 hospitais, super receptiva. Então, assim, foi muito fácil voltar. Isso me ajudou muito. Então, nós estamos montando, assim, cada vez a gente está melhorando mais, montando um serviço cada vez melhor. As suas equipes são as mesmas, os 2 hospitais? São as mesmas. São praticamente as mesmas. Da vascular. Aham. É a mesma. E você trabalha numa parte que é o coordenador, digamos assim. Sim, é só questão de organização, né? Sim, a gente coordena o serviço, mas é mais organizacional. Legal, que bacana. No Hospital São Judas e também no Santa Lúcia aqui em Divinópolis. Então, Daniel, a gente está caminhando para o final do programa, a gente tem mais perguntas aqui do telespectador. A Marcela Antunes, de Carmo do Cajuru, sobre a trombose, o paciente sempre deverá ficar internado para o tratamento? Não, é raramente, tá? A internação, a gente tem critérios clínicos, por isso que a avaliação clínica é importante. A gente tem scores, cálculos que a gente faz dependendo do resultado do exame. Isso determina para a gente se precisa ou não de internação. Então, trombose da perna é improvável internar. A maioria dos casos a gente faz com tratamento em casa, tá? Agora, se tem algum fator de risco, se teve embolia pulmonar, se a trombose ela é muito extensa, a gente geralmente interna no princípio, tá? A embolia pulmonar, em alguns casos tem que internar, a maioria também a gente trata em casa. Tá? Legal. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é a Maria. Minha mãe teve problemas de varizes muito no passado. Está um pouco fora do nosso tema aqui. Está me pegando de surpresa. Vamos ver se o doutor Daniel pode só te ajudar. Fez curada, veias e depois, já está curada das veias, depois de um ano abriu uma varizes. Abriu uma pequena ferida, está difícil de cicatrizar. Peço ao doutor para tirar essa dúvida, o que pode ser essa dificuldade na cicatrização. Aqui é a Maria, mora de Divinópolis, parabéns pelo programa. Maria, não é dentro do nosso tema, mas ele é um profissional da área e ele pode ajudar um pouco aí nessa orientação. Olha, Maria, varizes é uma doença crônica. Então, assim, ela já operou, resolveu a primeira, mas exige o acompanhamento com um angiologista, com um cirurgião vascular. Porque uma veia que estava saudável, ela pode ficar doente. Tá? E isso pode implicar em várias coisas. Pode ser uma veia mais profunda, essa veia profunda pode ter o que a gente chama de refluxo. Esse refluxo pode aumentar a pressão no pé, próximo ao tornozelo, e isso pode abrir feridas. Então, assim, é extremamente importante fazer a avaliação com o angiologista cirurgião vascular. Ele provavelmente vai te pedir o Doppler, que é a ultrassom das pernas, para poder ver como é que está a circulação de verdade, para poder dar um diagnóstico. Tá? Tem outras causas de ferida, mas a partir do momento que a gente já sabe que tem um problema, a gente tem que pesquisar isso primeiro. Tá? Deixa eu mandar aqui um abraço para a Dona Odete. Dona Odete, a gente ouviu aqui o seu áudio, parte dele, e eu vou contar com a sua participação futuramente em outros programas aqui, mas eu quero aqui agradecer aqui a sua audiência, viu? Muito obrigado aí pela sua audiência. A Maura Maciel, do bairro Vila Romana, quem teve problema de trombose, terá sempre que usar meias de compressão? Não. A meia de compressão ela é um fator importantíssimo no começo do tratamento. Então, enquanto a gente está usando anticoagulante, enquanto a gente está na reabilitação, voltando a caminhar, voltando a circulação a cicatrizar, ela ajuda muito, tá? Então, assim, não é sempre o resto da vida, mas a gente tem benefício de usar no dia a dia, durante o trabalho. O paciente que já teve trombose tem esse benefício, tá? Ela é como se fosse uma poupança, a gente usa ela para não ter problema daqui 10, 20 anos, tá? Então, não quer dizer que vai ter agora, mas não vejo motivo de usar assim, igual é no início do tratamento. Ô, doutor Daniel, e aí para quem não teve nunca problema de trombose, e eu falo que eu sou corredor de rua, já falei isso aqui várias vezes, e eu conheço vários corredores que correm com aquela chamada meia de compressão, que pode não ser, como é que é o nome? Manguito. Pode não ser aquela meia de compressão profissional, sim, mas é uma meia, vou citar aqui uma marca, Lupo, por exemplo. Sim. Aquilo ali pode ajudar? Ajuda. Por exemplo, eu tinha um certo preconceito com aquela meia, porque ela é muito alta
E esteticamente eu achava que não ficava bem. Depois que eu passei a usar aquela meia, eu me senti melhor, me senti meio que protegido, não dou conta de correr sem aquela meia. Isso pode ajudar esse atleta amador no dia a dia? Estou me referindo a uma forma de prevenção também. Pode. A gente tem duas situações. Tem o paciente que já tem a doença diagnosticada, identificada, que tem um benefício grande de usar. E a gente tem um atleta, igual você está falando, que não tem a doença, que não tem o diagnóstico, mas usa buscando melhor sensação. Os estudos mostram que não tem benefício de performance. Correto. Você não vai correr mais rápido. Não, isso mesmo não vai mesmo, não. Mas tem que treinar muito para correr rápido. Você vai sentir melhor. Tá? É uma certa forma de prevenção, sim. Existem meios formais, os manguitos formais de corrida, da Lupa, da Sigvaris, da Venosan, que são graduados. O que é graduado? A compressão, a gente mede a compressão, ela é maior no tornozelo e vai diminuindo ao longo da panturrilha. E tem atletas que usam isso, inclusive no braço, também tem, por esse motivo, mas não melhora a performance. Previne, sim. Ou seja, de uma certa forma vai agregar para a pessoa. Se é normal repetir a trombose. Olha, normal não, mas a partir do momento que o principal risco da trombose é você já ter tido uma trombose. Então, aumenta o seu risco. Se você não mudar atividade física, alimentação, hidratação, os hábitos de vida em geral, o risco de quem já teve uma trombose ter de novo é maior, sim. Doutor Daniel, a gente está caminhando para o final do programa. O Túlio está me avisando aqui que a gente tem que encerrar o programa. Ele vai colocar aí o seu telefone. A Maria está pedindo aqui novamente, é o 3512-7298. É a primeira vez que você participou aqui conosco e nem todas as perguntas foram feitas por uma questão também de tempo, né? Nós fizemos aqui uma apresentação do Dr. Daniel Carregal, mas nesse final de programa, para suas despedidas, e eu sempre gosto de perguntar aqui ao nosso entrevistado que participa pela primeira vez ou não, o que de mais importante dentro desse tema, especificamente da trombose e do aneurisma de aorta, deve ficar marcado para o telespectador que nos acompanhou aqui durante todo o programa e o seu telefone está ali na tela? O mais importante é hábito de vida, atividade física, hidratação, não fumar, cuidar da saúde em geral. A medicina preventiva ela é melhor do que você ter um problema e resolver depois. Então, acho que o recado que fica é esse, atividade física, cuidar da saúde, comer direitinho, hidratar direitinho, acompanhar com o clínico regularmente, fazer o controle da saúde, isso é importante. Sobre a alimentação, o que a gente deve evitar, principalmente sobre a questão da trombose e do aneurisma de aorta? Tem alguma coisa que você se pudesse elencar aqui, alguns 3 ou 5 itens, o que você quiser? Tudo que é processado. Tudo que é processado, que gera inflamação, sim. A gente lógico, tem pessoas que têm doenças intestinais, que são inflamatórias, que têm alguns certos alimentos específicos, mas tudo que é condimentado, que não é natural, aumenta o risco. É isso, é basicamente isso. Então a pessoa deve ficar muito atenta com relação a essa questão, né? E é tão engraçado que não é só você que é o médico e cirurgião que fala sobre isso, são quase todos os profissionais que passam por aqui e de várias outras patologias também. Né? Doutor Daniel, muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Quero aqui agradecer imensamente, quero que você leve seu abraço ao Rodrigo Carregal, que é a figura conhecidíssima aqui também na cidade, né? Sim. Já esteve conosco, seu irmão Matheus também, que além de odontólogo, né, da parte da odontologia, é um músico, né? Músico, tem, fenomenal. Inclusive, autorais, né, trabalhos autorais, grande abraço para ele. O Iracida Estilepó, grande abraço para você, viu? Falou, teceu muitos elogios a você aí, que te acompanha desde pequena e conhece toda a sua família. Muito obrigado, viu, doutor Daniel? Eu que agradeço, muito obrigado. Esta entrevista com o médico Daniel Carregal, cirurgião vascular, você vai acompanhar na nossa reprise sábado, a partir de 13h, no domingo, 21h. E breve vai estar também no YouTube, hein? Talvez amanhã já no YouTube. Doutor Daniel, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite para você que nos acompanhou, você que participou, você que enviou a sua pergunta ao vivo aqui na TV Candidez, hein? A gente volta na próxima terça-feira, se Deus quiser. Vai ser a primeira terça-feira de maio. Boa noite para vocês, até a próxima. Boa noite. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.